Siddhartha, capítulo 2. Com os Samanas. À noite do mesmo dia, alcançaram eles os ascetas. Aqueles mesmos esqueléticos e samanas pediram-lhe licença para acompanhá-los. Prometeram obedecer-lhe e foram aceitos. Siddhartha deu as suas roupas a um brahmane indigente que se encontrava à beira da estrada. Apenas ficou com a tanga e a manta parda. Daí por diante limitava-se a fazer uma única refeição por dia e deixava de comer alimentos cozidos. Jejuou durante 15 dias. Durante 28 dias, a carne sumia-lhe das pernas e das faces. Fervorosos devaneios bruxuleavam em seus olhos encovados. Nos dedos ressequidos cresciam unhas compridas. Do queixo pendia a barba seca, hirsuta. Seu olhar tornava-se glacial sempre que deparava com mulheres. Desdenhosamente crispava-se-lhe a boca cada vez que, ao atravessar uma cidade, topasse com pessoas bem vestidas. Via muito bem como os mercados faziam negócios, como os potentados iam à caça, os enlutados choravam seus mortos. As meretrizes se ofereciam, os médicos cuidavam de seus pacientes. Os sacerdotes fixavam um dia apropriado para a semeadura, os namorados enlaçavam-se, as mães amamentavam os filhinhos. Mas nada disso era digno de ser olhado. Tudo era mentira, tudo fedor, tudo recendia falsidade, tudo criava a ilusão de significado. Felicidade, beleza, todavia não passava de putrefação oculta. Amargo era o sabor do mundo. A vida era um tormento. Um único objetivo surgia diante de Siddhartha. O objetivo de tornar-se vazio. Vazio de sede, vazio de desejos, vazio de sonhos, vazio de alegria e de pesar. Exterminar-se distanciando-se de si mesmo. Cessar de ser um eu. Encontrar sossego após ter evacuado o coração. Abrir-se ao milagre com o pensamento desindividualizado. Eis o que era o seu propósito. Quando todo e qualquer eu estivesse dominado e morto, quando dentro do coração se calassem todos os anseios e instintos, inevitavelmente despertaria no seu ser a quinta essência, o último elemento, aquilo que já não fosse o eu, o grande mistério. Em completo silêncio, Siddhartha mantinha-se de pé, abrasado pelo sol do meio-dia, torturado pela dor, consumido pela sede. Mantinha-se de pé, até já não sentir nem dor nem sede. Em completo silêncio, mantinha-se em pé. Na época das chuvas, com a água a gotejar-lhes dos cabelos por sobre as espáduas gélidas, os quadris e as coxas enregeladas. De pé continuava o penitente até que os ombros e as pernas deixassem de sentir frio, até que se calassem, sossegados, em completo silêncio. Quedava-se acocorado nas brenhas do espinhal, da pele ardente pingava o sangue, das chagas o pulso. Hirto, imóvel, permanecia Siddhartha, até que o sangue cessasse de correr, nada mais picasse ou ardesse. Siddhartha conservava-se sentado, em posição ereta. Aprendia a economizar o fôlego, a necessitar cada vez menos fôlego, a abster-se totalmente dele. Aprendia, partindo da respiração, a acalmar as pulsações do coração, a diminuí-las até sobrarem somente poucas, quase nenhuma. Orientado pelo mais idoso dos samanas, Siddhartha exercitava-se na desindividualização e na meditação, segundo as novas regras da Irmandade. Uma garça voava por cima do bambuzal, Siddhartha acolhia na sua alma. Adejava por sobre as selvas e as serras, devorava peixes, sofria fome de garça, proferia grasnidos de garça, morria a morte das garças. O cadáver de um chacal jazia na areia da ribeira e a alma de Siddhartha infiltrou-se nele. Fez-se chacal morto, jazeu na ribeira, entumecida, fedorenta, putrefata,
dilaceravam as hienas, escorchavam-na os abutres, e ela transformou-se em pó que esvoaçou pelos campos. Em seguida a alma de Siddhartha regressava, morrera, decompusera-se, transformara-se em pó, experimentara a triste embriaguez do circuito, e Siddhartha, acossado de nova sede, tornava a espreitar, qual caçador, uma lacuna que lhe permitisse esquivar-se do circuito, para descobrir o lugar onde se encontrasse o fim das causas, começasse a eternidade isenta de pesares. Mortificava os sentidos, aniquilava as recordações, distanciando-se do seu eu, introduzia-se em milhares de formas estranhas, convertia-se em bichos, carniças, pedras, tocos, águas e, ao acordar, sempre se reencontrava. Que brilhasse o sol ou a lua, Siddhartha tornava-se a seu eu, a flutuar no circuito, a padecer sede, a dominar a sede, a sentir nova sede. Os samanas ensinavam muita coisa a Siddhartha, e ele aprendia numerosos métodos de separar-se do eu. Trilhava a senda da desindividualização, através da dor, através do tormento voluntário e do triunfo sobre o sofrimento, sobre a fome, a sede, o cansaço. Desindividualizava-se mediante a meditação, tirando do seu espírito toda e qualquer representação, até deixá-lo vazio. Aprendia a percorrer esse e outros caminhos, saindo inúmeras vezes do próprio eu e conservando-se no não-eu, horas e dias a fio. Mas por mais que os caminhos o afastassem do eu, ao fim sempre o reconduziam até ele. Se bem que Siddhartha milhares de vezes escapasse a si mesmo, para demorar-se no nada, nos animais, nas pedras, era inevitável o retorno, era impossível evitar a hora do reencontro, à luz do sol ou ao luar, na penumbra ou sob a chuva. Sempre vinha a hora em que ele era novamente Siddhartha, eu, e sentia mais uma vez a tortura do circuito imposto a ele. A seu lado vivia Govinda, sua sombra. Trilhava as mesmas sendas, afadigava-se da mesma forma. Só raras vezes falavam eles sobre outros assuntos que não aqueles que o serviço e os exercícios requeriam. De quando em quando ambos passavam pelas aldeias a mendigarem alimentos para si e para os seus mestres. Que tal, Govinda? Disse Siddhartha durante uma dessas jornadas. Acha que fizemos progressos? Realizamos algum propósito? Respondeu Govinda. Aprendemos e continuamos a aprender. Tu, Siddhartha, chegarás a ser um grande samana. Em pouco tempo conseguiste executar todos os exercícios. Frequentemente os velhos samanas tributaram-te admiração. Um dia serás um santo, ó Siddhartha, replicou Siddhartha. A mim, meu amigo, as coisas não se apresentam assim. Olha, Govinda, aquelas lições que até o dia de hoje aprendi dos samanas, eu poderia tê-las assimilado mais depressa e com menos esforço. Aquilo, meu caro, posso aprendê-lo em qualquer tasca do bairro de Meretrizes, entre carroceiros e jogadores de dados. Siddhartha está brincando comigo, tomou Govinda. Como poderias obter daqueles miseráveis a arte da meditação, a suspensão do fôlego, a insensibilidade à fome e à dor? Mas Siddhartha disse em voz baixa, como se falasse de si para si. O que é a meditação? O que o abandono do corpo? Que significa o jejum e a suspensão do fôlego? São modos de fugirmos de nós mesmos. São momentos durante os quais o homem escapa à tortura de seu eu. Fazem-nos esquecer, passageiramente, o sofrimento e a insensatez da vida. A mesma fuga, o mesmíssimo esquecimento. O boiadeiro encontra-os na estalagem
quando bebe algumas tigelas de vinho de arroz ou de leite de coco fermentado. Então cessa de sentir o seu eu, cessa de padecer dores, anestesia-se por algum tempo. Ao adormecer junto à tigela de vinho de arroz, consegue o mesmo efeito que provocam Siddhartha e Govinda, cada vez que, depois de prolongados exercícios, se distanciam de seus corpos, a fim de entrarem no não-eu. Realmente é assim, Govinda. Ainda que fales assim, meu amigo, retrucou Govinda, sabes muito bem que Siddhartha não é nenhum boiadeiro e que os samanas não são ébrios. É verdade que um beberrão obtém o esquecimento. Certamente se lhe oferecem breves instantes de fuga e de sossego, mas sempre regressará do mundo da ilusão e tudo se lhe deparará como antes. Ele não se torna mais sisudo, não colhe conhecimentos, não sobe nenhum degrau. E Siddhartha replicou sorrindo, isso não sei julgar. Nunca fui beberrão, mas uma coisa sei, ó Govinda. Nos meus exercícios, nas minhas meditações, eu, Siddhartha, encontro apenas fugidias fases de esquecimento. E que, apesar disso, continuo tão distante da sabedoria, da salvação, quanto fica um feto no ventre da mãe. Disso tenho plena certeza. Em outra ocasião, quando Siddhartha, acompanhado de Govinda, saía do mato, a fim de mendigarem na aldeia alguma comida para si e para os mestres, começou a abrir-se novamente, dizendo, que achas, Govinda? Estamos no caminho certo? Pensa que nos aproximamos do conhecimento? Chegamos mais perto da graça? Ou, quem sabe, movimentamos-nos num círculo fechado, justamente nós que queremos escapar ao círculo, ao circuito? A isso respondeu Govinda, olha, Siddhartha, aprendemos muito, mas muita coisa ainda resta-nos aprender. Não nos movimentamos num círculo fechado, senão subimos sempre. O círculo é uma espiral. Já galgamos numerosos degraus. Tornou Siddhartha. Que pensas quantos anos tem o nosso venerando mestre, o mais idoso dos samanas? E Govinda, o mais velho, deve te contar uns 60 anos. 60 anos, retorquiu Siddhartha, e não alcançou o Nirvana. Ele completará 70 anos e 80, e tu e eu talvez cheguemos à mesma idade. Faremos exercícios, jejuaremos, havemos de meditar, mas nunca alcançaremos o Nirvana, nem ele, nem nós. Acharemos consolo, encontraremos esquecimento, aprenderemos técnicas mediante as quais nos possamos iludir. O essencial, porém, o caminho dos caminhos, jamais se nos descortina. Ó Siddhartha, exclamou Govinda, não pronuncie essas palavras assustadoras. Como então seria possível que entre tantos homens sábios, entre tantos brahmanes, entre tantos samanas, austeros e veneráveis, entre tantos e tantos pesquisadores esforçados e puros, não houvesse nenhum que fosse capaz de encontrar o caminho dos caminhos? Mas Siddhartha respondeu numa voz que refletia, ao mesmo tempo pesar e escárnio, voz baixa, um pouco triste, todavia irônica. Em breve, ó Govinda, teu amigo há de afastar-se da senda dos samanas, pelo qual andou lado a lado contigo, durante muito tempo. Sinto sede, Govinda. Sinto sede, Govinda, e no curso da longa caminhada que fiz junto com os samanas, a minha sede não diminuiu em absoluto. Sempre almejei o conhecimento, sempre abriguei em mim grande número de perguntas. Consultei esses brahmanes ano por ano, consultei os sagrados Vedas ano por ano, consultei os piedosos samanas ano por ano. Talvez, ó Govinda, você igualmente oportuno, sensato e proveitoso, interrogar uma ave ou um chimpanzé. Gastei muito tempo e ainda não cheguei ao fim, para apenas aprender isto,
que não se pode aprender nada. Acho eu que a tal coisa que chamamos aprender de fato não existe. Existe sim, meu amigo, uma única sabedoria que se acha em toda parte. É o Atman que está em mim e em ti e em qualquer criatura. E por isso começo a crer que o pior inimigo dessa sabedoria é a sede de saber, é a aprendizagem. Nesse momento, Govinda estacou no meio do caminho. Levantando as mãos ao céu, implorou: Ó Siddhartha, não desencorajes teu amigo falando assim. Realmente tuas palavras despertam em meu coração gravíssimos temores. Imagina apenas onde ficaria a santidade das orações, que seria feito da respeitabilidade da classe dos brahmanes e da virtude dos samanas. Se aquilo fosse verdade e não pudéssemos aprender nada. Dize-me, ó Siddhartha, qual seria então o destino de todas as coisas sagradas, valiosas, dignas de reverência que existem nesta terra? E num murmúrio, Govinda recitou um verseto de um Upanishad. Quem, ao meditar com o espírito purificado, se confundir com o Atman, propiciará ao seu coração indizível bem-aventurança. Siddhartha, porém, permaneceu calado. Refletiu acerca das palavras pronunciadas por Govinda e no seu pensamento acompanhou-as até ao seu derradeiro significado. Sim, pensou, enquanto se detinha também, cabisbaixo, que nos restaria de tudo quanto se nos afigurava sagrado. O que ficará? O que resistirá à prova? E sacudiu a cabeça. Certa feita, quando os dois jovens já haviam passado 3 anos em companhia dos samanas, sempre participando dos exercícios recomendados por estes, alcançou-os por estranhos caminhos e desvios uma nova, um boato, um mito, a afirmar que acabava de surgir uma pessoa de nome Gotama, o sublime, o Buda, aquele que dominara em si mesmo o sofrimento do mundo e fizera parar a roda das ressurreições. Dizia-se que ele percorria o país a ensinar, rodeado de discípulos, desprovido de recursos, sem pátria, sem mulher, trajando o manto amarelo dos ascetas, mas mostrando uma fisionomia plácida, como um bem-aventurado. Brahmanes e príncipes, inclinando-se diante dele, tornavam-se seus discípulos. Esse mito ou boato, ou lenda, ecoava em toda parte, exalando aqui e ali o seu insinuante aroma. Na cidade os brahmanes comentavam-no, e na selva os samanas. Sempre o nome de Gotama, o Buda, chegava aos ouvidos dos jovens, por bem ou por mal, encomiado ou envelhecido. Dava-se então o que ocorreria quando, num país atacado pela peste, se espalhasse a notícia de que, em algum lugar, existia um homem, um sábio, um perito, cuja palavra e cujo sopro bastassem para curar todas as pessoas acometidas pelo mal. Se tal nova se propagasse pela região e todos falassem dela, sempre haveria quem acreditasse nela e quem manifestasse dúvidas. Muitos, porém, por-se-iam a caminho a fim de irem ao encontro do sábio, do Salvador. Da mesma forma, corria de boca em boca aquela lenda, a perfumada lenda de Gotama, o Buda, o sábio da estirpe dos Sakyas. Coubera a ele, segundo afirmavam os crentes, o dom do conhecimento supremo e de recordar-se das suas existências anteriores. Tendo alcançado o Nirvana, nunca mais voltaria ao circuito, jamais tornaria a mergulhar na turva corrente das configurações. A seu respeito divulgavam-se numerosos fatos maravilhosos, formidáveis. O Buda fizera milagres, vencera o diabo, conversara com os deuses. Seus céticos inimigos, porém, diziam que o tal Gotama era apenas um sedutor vaidoso, que passava os seus dias numa vida ociosa, desprezando sacrifícios,
que não possuía a menor erudição e não tinha noção de exercícios e mortificações. Doce era o som da lenda do Buda, mágica a fragrância dos boatos. Ora, o mundo estava doente, tornara-se difícil suportar a vida. Toda a vida, imaginem, lá manava uma fonte de consolo. Era como se ressoasse o brado de um arauto, chamado reconfortante, clemente, prenhe de generosas processas. Onde quer que se divulgasse a fama do Buda, em todos os recantos das terras da Índia, os jovens aguçavam o ouvido, cheios de saudade, de confiança. Entre os filhos dos brahmanes, nas cidades e nas aldeias, era bem-vindo qualquer peregrino, forasteiro que lhes trouxesse notícias de Gotama, o sublime, o Sakyamuni. A nova penetrando na própria selva, alcançou também os samanas. Siddhartha e Govinda ouviram-na, aos poucos, em gotas, gotas pejadas de esperanças e de dúvidas. Só raras vezes falavam a seu respeito, já que o decano dos samanas não gostava da lenda, porque fora informado de que o pretenso Buda outrora vivera no mato, como ermitão, porém retornara à boa vida e aos prazeres mundanos. E por essa razão o velho Samana formara uma opinião desfavorável àquele Gotama. Ó Siddhartha, disse Govinda, certa feita ao amigo. Hoje estive na aldeia e um brahmane convidou-me para entrar em sua casa. Ali se encontrava o filho de um brahmane, de Magadha, o qual viu o Buda com os próprios olhos e assentiu às suas aulas. Realmente, nesse momento, a respiração me doeu no peito. Fiquei pensando, quem me dera eu que Siddhartha e eu pudéssemos viver até aquela hora em que nos fosse permitido ouvir da boca desse ser perfeito a sua doutrina. Que achas, meu amigo? Que tal se nós também nos encaminhássemos ali a fim de recebermos os ensinamentos do Buda em pessoa? Respondeu Siddhartha. Eu sempre pensei, ó Govinda, que tu nunca te afastarias dos samanas. Sempre acreditei que fosse o propósito de Govinda chegar aos 60, aos 70 anos, praticando sem cessar os métodos e os exercícios que fazem honra ao samana. Mas vejam só, eu não conhecia Govinda, pouca coisa sabia do seu coração. Pois então, meu caro, tens realmente a intenção de trilhar uma senda nova e de encaminhar-te ao lugar onde o Buda proclama a sua doutrina? Replicou Govinda. Estás zombando de mim? Não faz mal, Siddhartha, mas olha, não despertaram também em ti a vontade e o desejo de conhecer essa doutrina? E não me dissesse certa vez que não acompanharia por mais tempo os caminhos dos samanas? Nesse momento riu-se de Siddhartha, à sua maneira, e quando falou em seguida, havia no som de sua voz um quê de mágoa e uma pitada de ironia. Muito bem, Govinda, disse. Falaste bem e certas são as tuas recordações. Oxalá te lembres também de outra frase que me ouviste proferir, a saber que me tornei desconfiado com relação a ensinamentos e aprendizagens, que me cansei deles e que minha fé em palavras pronunciadas por professores diminuiu muito. Mas apesar disso, meu querido, vamo-nos. Estou disposto a enfronhar-me naquela doutrina, ainda que, no fundo do coração, esteja convencido de que já saboreamos os seus melhores frutos. Retorquiu Govinda. Minha alma alegra-se em face do teu intuito. Explica-me, porém, uma coisa. Acho impossível aquilo que afirmaste. Como poderia a doutrina do Buda nos proporcionar os seus melhores frutos antes que a conhecêssemos? E Siddhartha, gozemos desses frutos e aguardemos o resto. O primeiro fruto cujo sumo devemos ao Buda consiste no fato de ele ter nos aliciado para longe dos samanas. Resta saber se ele tem ainda outras coisas
coisas melhores a oferecer-nos. Mas isso, meu amigo, podemos aguardar com toda a calma. Nesse mesmo dia, Siddhartha comunicou ao decano dos Samanas a decisão que tomara, no sentido de separar-se dele. Falou o ancião com a cortesia e a modéstia que convém aos jovens e aos discípulos. Mas o Samana enfureceu-se ao saber que os dois rapazes desejavam abandoná-lo. Começou a gritar, usando nomes feios. Govinda, todo assustado, ficou perplexo. Siddhartha, porém, aproximou a boca da orelha do amigo e sussurrou-lhe: agora mostrarei ao velho que aprendi dele algumas coisinhas. Colocando-se perto do Samana, com a alma concentrada, apanhou nos seus olhos o olhar do ancião. Dominou-o, fez com que ele se calasse e perdesse a vontade própria. A seguir, ordenou-lhe que, sem protesto, executasse o que lhe fosse imposto. O velho silenciou. Os olhos imobilizaram-se. Sua vontade tornou-se inerte. Os braços pendiam frouxos, impotente, sucumbiria ao feitiço de Siddhartha. E os pensamentos do jovem apoderavam-se do Samana, que teve de fazer o que ele exigia. Curvando-se várias vezes, o decano esboçou gestos de bênção e, em voz embargada, proferiu votos de boa viagem. Os dois amigos, por sua vez, retribuíram as mesuras, agradecendo, e afastaram-se, sem uma saudação. Ó Siddhartha, disse Govinda durante a caminhada, aprendestes dos Samanas mais do que eu sabia. É difícil, muito difícil mesmo, enfeitiçar um Samana idoso. Falando sério, se tivéssemos permanecido ali, rapidamente terias aprendido a caminhar sobre as águas. Ora, não me tenta caminhar sobre as águas, respondeu Siddhartha, que os velhos Samanas se divertiam com truques dessa espécie.